Sejam bem-vindos para mais uma live. A gente vai falar hoje sobre valgo dinâmico. Vamos mostrar como a gente reabilita um valgo dinâmico, tá? Mas a gente não vai mostrar o que se faz tradicionalmente não, tá? Que é cadeira abdutora, só usar mini band para fazer a abdução. A gente vai mostrar de fato como reabilitar um valgo dinâmico. Vocês vão entender a minha dinâmica de trabalho com o valgo dinâmico, de entender como as articulações trabalham tridimensionalmente. Então, como a gente precisa ajustar todas as reações em cadeias que acontecem no corpo quando a gente tem um valgo dinâmico. Então, eu estou um pouco aqui de maneira improvisada no meu escritório. Tá tendo uma reforma aqui no prédio, então tá muito barulho lá fora, então eu resolvi vir pra cá. E aí a gente vai aqui de maneira improvisada, sem ter um espaço suficiente para fazer o que eu desejo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Antes da gente... hoje a live vai ser bem prática, tá? Vou mostrar para vocês... a gente vai falar tanto de anatomia, biomecânica, treinamento tridimensional, e vou mostrar muitos exercícios para vocês, como é que a gente pode trabalhar num valgo dinâmico. Antes da gente começar, eu preciso conceituar o que é o valgo dinâmico, né? Então, o valgo dinâmico, especificamente do joelho, é um desabamento medial do joelho, e que acontece por reações em cadeias, e, enfim, existem vários motivos que a gente vai discutir aqui que geram esse valgo dinâmico. Existe também o valgo postural, né, que a gente consegue observar uma pessoa em uma postura estática, mas hoje a gente vai se atentar mais ao valgo dinâmico. Então eles têm uma certa correlação, mas a gente vai se atentar hoje ao valgo dinâmico mais especificamente. Não necessariamente o valgo dinâmico, ter a presença do valgo dinâmico é doloroso, né? Isso não quer dizer que você vai sentir dor, também não quer dizer que você vai ter alguma lesão. Porém, a longo prazo, aquela sobrecarga, aquela condição a longo prazo vai causar um descentramento articular, né? Então, tem articulações que deveriam funcionar de uma forma e ela está funcionando de outra, comprimindo mais uma região que outra. O corpo busca, por muitas vezes, os ajustes a serem feitos naquele momento, mas a longo prazo essa sobrecarga pode sim se tornar uma lesão, pode se tornar uma lesão meniscal, enfim, ela pode ser dolorosa, pode se tornar uma dor em longo prazo. E o valgo dinâmico em geral, ele é proporcionalmente maior em mulheres, muito pela estrutura do quadril, né? As mulheres têm quadris mais largos para facilitar a gestação, e muito por isso, pela proporção do ângulo que elas têm um joelho em valgo muito... o ângulo de proporção é muito maior do que em homens, tá? E aí, discutindo essa introdução, a gente vai falar um pouco da anatomia e de tudo que acontece biomecanicamente com o valgo dinâmico. Então a gente precisa antes entender o que é que acontece com o corpo, quais são as forças de reação que acontecem nele, para que a gente possa entrar simplesmente nas correções e identificar o porquê aquele valgo dinâmico acontece. Então, eu vou ficar em pé para mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala de valgo dinâmico, a gente está falando de uma condição onde o meu joelho está desabado medialmente. Em geral, quando eu tenho desabamento medial do joelho, o meu pé também está desabado. Então a gente tem um pé que a gente chama de pé valgo, né? Ou um pé que está em eversão. Além desse pé, eu também tenho alterações no meu quadril. O meu quadril, ele não só responde o meu ilíaco, né? Nesse caso o ilíaco direito, ele também vai responder se anteriorizando, rodando internamente e aduzindo. Então, tudo que a gente falar de alterações biomecânicas, de alterações anatômicas, a gente vai falar no aspecto tridimensional, pois é assim que o nosso corpo se movimenta. Não existe simplesmente o joelho ficar aduzido, né, que essa palavra nem existe nos livros de biomecânica, né, mas existe sim uma adução do joelho, o joelho desaba em adução
Tá? Isso é o movimento do joelho no plano frontal. E todas as articulações se movimentam também no plano frontal. Então, quando o meu pé entra em eversão, automaticamente ele faz uma eversão, uma dorsal e uma adução. Mesma coisa acontece no meu ilíaco, no meu quadril. Quando o meu quadril roda internamente, né, ele vai realizar uma anteriorização e uma adução. Então esse é o padrão do ilíaco. Quando ele precisa rodar internamente, se eu precisar em algum momento rodar ele internamente, ele também vai se anteriorizar e aduzir. Isso é a biomecânica do meu ilíaco, assim como é a biomecânica do meu pé. Se eu fizer uma eversão, ele automaticamente já vai fazer uma dorsolinha e uma adução, tá? Então, eu queria que vocês entendessem isso para que a gente pudesse... eu estou falando dorso, mas na verdade é uma flexão... é uma dorsoflexão, tá certo. Tava me confundindo aqui com o pé. Tá, então, quando a gente tem essas alterações, o meu joelho quase que responde às alterações do meu quadril e do meu pé. E aí eu sempre digo isso nos meus cursos, nas minhas avaliações. O joelho é uma articulação, de certa forma, burra, né? Ele não tem quase que uma resposta própria, né? Ele não consegue se movimentar propriamente. Ele simplesmente só responde ao que o quadril e o que o pé manda ele fazer. E muito por isso, se a gente for também ver as musculaturas que estão próximas do joelho, né? Assim como o quadril, a gente tem vários músculos que saem do quadril e se inserem que fazem toda a estabilização, né? Os rotadores internos, os rotadores externos do quadril, o próprio pé, existem vários músculos dentro do meu pé. Mas no joelho, ali cruzando o joelho, músculos mais curtos que fazem essa função, a gente tem basicamente o poplíteo, né? Os outros músculos saem por exemplo, do quadril ou saem do pé para poder cruzar o joelho. Então o joelho vai basicamente responder a tudo que o quadril e o que o pé fazem. Então, mais uma vez, quando a gente percebe, quando o pé está em eversão, né, ou em valgo, o meu joelho tende a entrar em valgo também, assim como o meu quadril. E aí, muitas vezes, a gente precisa entender qual é a musculatura que está levando essas estruturas, ou o meu pé a ficar valgo, ou o meu quadril a rodar internamente e anteriormente, tá? E aí, para isso, a gente começa a ir atrás das musculaturas, né? Por exemplo, a musculatura que faz eversão do pé são os fibulares, fibular longo, fibular curto, fibular terceiro, assim como o extensor longo dos dedos. Todos esses músculos são inervados quase que de forma prioritária pelo plexo sacral, porque são músculos que tem uma função de posterior, né? Mais látero-posterior. Então eles são inervados pelo plexo sacral. E aí, eu já vou adiantando essa informação para que vocês entendam. Se eu tenho alguma alteração no meu sacro, eu posso mudar a estrutura, né? Ou mudar o funcionamento do meu nervo e fazer com que esses músculos fiquem espasmados. E esses músculos espasmados vão travar o meu pé em valgo, vão travar uma eversão. Então é muito importante a gente entender isso também. Assim como o contrário, né? Já o quadril, para jogar o meu joelho em valgo, ele precisa rodar internamente e anteriormente. E aí, geralmente, quem faz essa movimentação são músculos do plexo lombar. Então, alterações na minha lombar, pouca mobilidade lombar ou compressão neural, enfim, qualquer alteração que eu tenha lá da raiz nervosa pode deixar essa musculatura espasmada ou o contrário, ou deixar a musculatura que faz o movimento contrário, que faz a estabilização, não deixar ela se ativar muito bem. E aí isso acaba criando compensações que geram um valgo dinâmico. Então, uma coisa que a gente deve sempre olhar muito bem para o valgo dinâmico é a raiz nervosa, principalmente de L4 a S2, que é aqui de onde sai a inervação desses músculos que ajudam no movimento. Então, como a gente falou, quando o meu pé está em eversão, eu tenho as musculaturas os fibulares e o extensor longo dos dedos. Se eles estiverem espasmados, eles vão gerar uma eversão sustentada. Já
A inversão, os músculos inversores que deveriam fazer o movimento contrário, ou seja, estabilizar. Então, por exemplo, o tibial anterior, o tibial posterior, o flexor longo do hálux, né, que deveriam fazer esse movimento contrário, eles também podem estar fracos. E aí a gente também deve olhar para a raiz nervosa dessa musculatura, porque se eu tenho uma alteração nervosa que faz que manda essa informação para o músculo, mas no caminho essa informação se perde, o músculo não vai conseguir atuar de maneira efetiva. Então a gente precisa sempre olhar para essa condição, tá? Não só para essa, a gente vai discutir várias outras condições, mas essas são muito importantes. Já no meu quadril, eu falei para vocês que ele roda, está antero-interno, né? Ele tem uma anteriorização e rodado internamente. Quem faz isso basicamente é o tensor da face lata, o semitendinoso, o semimembranoso, o glúteo médio, as fibras anteriores do glúteo médio, o glúteo mínimo e os adutores, né? Todas essas musculaturas, quando estão em tensão, eles podem gerar um valgo para o meu joelho. E aí, um músculo que a gente deve olhar com muita atenção, que é um dos principais músculos, eu sempre olho para ele quando eu vejo um valgo dinâmico, quando eu vejo um valgo até estático, tá? É o tensor da fáscia lata. O tensor da fáscia lata, gente, eu vou até pegar a minha banda aqui para a gente fazer esse entendimento. Ele sai da espinha ilíaca anterosuperior e corre lateralmente até a minha fíbula, até pro tubérculo de Gerdy, tá? E aí, se vocês perceberem, se esse músculo se contrair, se esse músculo encurtar, o que ele vai fazer? Ele vai tender a levantar o meu pé lateralmente, ó. Se ele fizer isso, ele tende a levantar meu pé lateralmente. E ao fazer isso, olha o que acontece com o meu joelho. Ele automaticamente entra em valgo. Então, o tensor da fáscia lata é um músculo essencial para a gente avaliar quando a gente tem um valgo dinâmico. Em geral, é um músculo que está muito espasmado e quando ele está espasmado, ele vai gerar uma tensão excessiva e sustentar esse valgo dinâmico. E aí, quando a gente fala de inervação, a gente tem que olhar para a raiz nervosa, entre L4 e S1, que é de onde ele sai, tá? Então, ok. Quando a gente discutindo anatomia, biomecânica, o que a gente precisa agora fazer para identificar qual é a origem daquele joelho valgo, né? Daquele valgo dinâmico? Antes de tudo, né, eu sempre venho falando isso em tudo que eu faço. Eu busco a origem da disfunção, né? O que é que está gerando aquele joelho fazer um valgo? Não assumam simplesmente num valgo que é fraqueza muscular. Nem sempre é isso. Às vezes, até pode ser uma fraqueza muscular, mas pode ser um músculo fraco, porque a informação neural não está chegando. E aí, onde eu preciso atuar é na raiz nervosa. Então, tu pode ficar gerando força, colocar mini band, colocar a carga que for. Se a informação neural não chegar, a força não vem. Então, não assumam simplesmente que tudo necessita de fortalecimento. Tá? Então, essa é a primeira ideia que eu quero trazer para vocês. E aí, sempre nas minhas abordagens, eu procuro identificar qual sistema está em disfunção, né? E para quem assiste minhas lives, para quem me acompanha aqui, sabe que eu divido o corpo de forma didática em 5 sistemas, que é ele: o sistema musculoesquelético, o sistema visceral, o sistema craniano ou crânio-sacral, o sistema postural e o sistema biológico, que envolve as emoções. Lembrando que é muito importante, que as pessoas confundem muito. O sistema postural é totalmente diferente do sistema musculoesquelético. Claro, eles conversam muito entre si para a manutenção da postura. Um é essencial para o outro. Mas o que compõe o sistema postural são os captores podais, oculares, dentoclusais e o sistema vestibular também, que fazem a manutenção da minha postura. Então, eles recebem a entrada sensorial, eles recebem a informação de como o nosso corpo está no espaço, e a partir disso ele controla junto com o sistema vestibular e manda informação para o músculo contrair, relaxar, enfim, fazer a manutenção dessa postura. Então não tem como eu fazer só um ajuste no músculo se eu não ajustar a entrada sensorial. E muitas vezes isso é preciso fazer com o uso de óculos,
alguns exercícios de olho, porque eu tenho tensões musculares que geram alterações oculares, muitas vezes com aparelho dentário ou com uso de palmilhas posturais para ajustar a entrada sensorial do pé. Tá? Então, o sistema musculoesquelético e o sistema postural são vias diferentes, apesar de atuarem juntas, assim como todos os outros sistemas, elas são vias diferentes. Então, não tem como simplesmente eu mudar ou eu gerar uma mudança postural em alguém só trabalhando no musculoesquelético. Tá? Não existe. Eu tenho que trabalhar sobre o sistema postural também. E aí, como eu falei, a gente tem 5 sistemas. Qualquer um desses sistemas pode influenciar, mas vamos tentar discutir quais os sistemas que podem influenciar diretamente no valgo dinâmico. Separei 3 para vocês aqui. O primeiro, para mim, seria o sistema visceral. Eu já vi isso acontecer. Então, por exemplo, se eu tenho qualquer alteração visceral a nível mais baixo, sei lá, na bexiga, mulheres, útero, ou o próprio intestino, se eu tenho alguma alteração visceral, né, eu vou fazer aqui em cima para vocês visualizarem melhor, mas imaginem mais embaixo. Se eu tenho uma alteração visceral, que aqui é meu ilíaco, né, o meu osso do quadril, e ela fixa o meu osso do quadril anteriormente rodada internamente, o que é que essa tensão visceral vai fazer com que o meu joelho entre em valgo dinâmico também. Então, não adianta você fortalecer, fazer abdução, glúteo médio, se você não soltar essa tensão visceral. O meu ilíaco precisa responder, ter mobilidade suficiente para poder se mover de acordo com as demandas que ele precisar. Então, muitas vezes eu posso ter um valgo dinâmico por causa de uma tensão visceral excessiva, tá? O que a víscera também pode causar? E isso já até aconteceu comigo dentro do meu consultório, dentro dos meus atendimentos. Uma tensão na bexiga fez com que essa tensão influenciasse na inervação, né, na raiz nervosa, que ficava muito próxima e gerava uma dor no joelho, gerava uma fraqueza muscular e um valgo dinâmico. E aí, o que é que eu precisei fazer? Ao invés de simplesmente só tratar o valgo dinâmico, fortalecer os músculos, enfim, eu precisei tirar essa causa, tirar essa tensão, para que a informação neural chegasse de forma adequada e aí sim eu pudesse entrar com o fortalecimento. Então, o fortalecimento, nem sempre, né, a gente tem, quem é da educação física principalmente, né, quem trabalha com movimento acha que tudo é fortalecer. E nem sempre isso é verdade, tá? Eu também sou um cara da educação física, eu também sou um cara do movimento. Eu sempre briso pelo fortalecimento, mas nem sempre é a necessidade, nem sempre é a primeira necessidade. Sim, eu iria fortalecer esse joelho, mas agora, depois de liberar esse tecido que estava travando o movimento, tá? Um outro sistema, né, a gente falou do visceral, um outro sistema que pode estar em disfunção é o sistema postural, né? Se eu tenho uma alteração do captor podal, a informação que meu pé recebe está ruim, ele automaticamente vai mandar uma informação ruim para o meu sistema piramidal, né? Para os sistemas que corrigem a postura. Essa informação ruim vai ser interpretada de forma ruim e mandada de forma ruim para os músculos. Lembre que o músculo é onde sai tudo. Por isso que a maioria das vezes a gente sente uma dor muscular, mesmo que aquela dor não tenha uma origem muscular, porque o músculo é o ponto de saída do corpo, né, onde ele consegue colocar tudo para fora, colocar o movimento para fora. Então, se eu tenho uma alteração do captor podal, essa alteração pode jogar o meu pé em valgo. Esse meu pé estando em valgo, automaticamente eu vou ter um ajuste do joelho em valgo também, tá? E muitas vezes, como um profissional, não tenho como atuar no sistema postural. Quem faz isso é a osteopatia, né? Eles atuam com uma palmilha corretiva, tá? E claro que também pode ser o sistema musculoesquelético, ou pode ser estrutural. Pode ser uma fraqueza muscular, sim, né? Uma hiperatividade muscular, que isso pode ocorrer por passar muito tempo sentado, por sedentarismo, enfim. Alterações nas raízes nervosas, como a gente já falou anteriormente, uma tensão excessiva, né? Então, tudo isso
pode ser uma tensão facial, tá? Tudo isso pode ser causado também pelo sistema musculoesquelético. E aí, beleza. Como é que eu identifico, Igor, quais sistemas estão em disfunção, né? Eu tenho ensinado isso ao longo dos cursos. A gente tem como identificar, a gente pode usar tanto o toque como os sintomas que as pessoas... Então é uma combinação de coisas que a gente pode identificar qual sistema está em disfunção. Porém, e aí eu falei para vocês, né, que em geral, o joelho vai responder uma alteração do quadril ou uma alteração do pé. E aí, como é que a gente vai identificar de onde está vindo? Se eu preciso atuar sobre o quadril ou se eu preciso atuar sobre o pé? Essa é uma boa pergunta e eu sempre me fiz ela. E ao longo da minha jornada, desses meus questionamentos, eu fui desenvolvendo algumas técnicas que eu ensino no próprio LMF. E hoje, essa é uma técnica que eu uso muito para poder identificar a origem da disfunção, de onde ela está vindo. E aí, como seria? O ideal seria eu ter alguém aqui para demonstrar, mas infelizmente eu estou sozinho em casa, não tenho como demonstrar para vocês. Mas, basicamente, o que é que eu faço? Eu vou fazer em mim para que vocês possam visualizar ou vislumbrar para uma outra pessoa. Quando eu quero saber se uma musculatura está hiperativa ou está influenciando, vamos supor que eu tenha uma tensão no bíceps, né? E esse bíceps está gerando dor no meu ombro. E aí toda vez que eu levanto o braço, ele tensa meu ombro, porque ele está em tensão, ele está encurtado, né? E aí o que é que eu faço para identificar se o bíceps está de fato atuando naquela dor? Eu facilito. Eu tenho um músculo que está encurtado. Se ele está encurtado, ele está trazendo, né? Ele está, ao se encurtar, ele vai comprimir ou sobrecarregar essa estrutura. À medida que eu alongo ele, né? Eu facilito. O que é que eu vou fazer? Eu vou empurrar o tecido facial dele para cima, em direção ao meu ombro. Eu vou tirar essa tensão que estava correndo aqui. Eu fiz isso. Então eu aliviei. E aí quando a pessoa faz o movimento do ombro e não sente mais dor, eu identifico qual é a musculatura que está atuando sobre aquele tecido, tá? Eu faço isso muitas vezes para identificar dores, para identificar quais músculos que eu preciso atuar, que eu preciso liberar. E aí é o que a gente vai fazer hoje também. Geralmente eu peço para a pessoa fazer o agachamento, e aí esse agachamento vai vir um valgo dinâmico, e aí eu começo a buscar, tentar alternativas, né, desde o pé ou a partir do quadril, para identificar de onde está vindo essa disfunção. E aí eu vou junto com ela, vou pedir, agacha. E aí ela agacha, faz um valgo, e aí eu vou tentando, por exemplo, aqui eu tenho uma ideia que é o TFL no quadril. O que é que o TFL está fazendo? Ele está em tensão e está puxando o meu joelho para cá. O que é que eu preciso fazer? TFL, relaxa um pouco, deixa o movimento acontecer. Então, se eu jogo o tecido do TFL para baixo e ela agachar, isso aqui melhora, provavelmente é ele que está influenciando. E aí eu vou buscando as musculaturas que podem atuar, que rodam internamente esse quadril, que fixam esse quadril rodado internamente. E aí eu busco o próprio glúteo médio, posso buscar o próprio psoas, ou simplesmente os adutores, facilito os adutores, eles influenciam também no valgo dinâmico, tá? E aí, se eu não perceber que as alterações do quadril me ajudaram, né? Se nenhuma alteração que eu fiz a nível do quadril me ajudou, eu começo a ir para nível inferior. E aí, quais são os músculos que vão travar o meu pé em reversão? São os fibulares. O que é que eu faço? Fibular, para de puxar esse pé para cima e deixa ele responder. O que é que eu faço? Eu facilito esses fibulares para baixo. Ao fazer isso, o meu pé automaticamente já consegue ficar mais neutro. Ele sai dessa reversão, fica mais neutro. E se eu peço um agachamento dela e ela consegue manter com a carga aqui, provavelmente essa disfunção está vindo do pé. Então, era esse entendimento que eu uso muitas vezes para identificar se a disfunção está no pé, se a disfunção está no quadril. Algumas vezes pode acontecer de estar nos dois, né? E aí eu vou utilizando, por exemplo, alguns testes musculares, né? Algumas outras alternativas que eu tenho para identificar qual a musculatura que está tensa, tá? E aí vamos parar de enrolação e vou começar a mostrar como Igor
corrige um valgo dinâmico, né? Como é que eu atuo sobre essas estruturas. E aí, uma primeira dica que eu quero dar para vocês, que é universal para mim, para eu fazer uma correção eu tenho duas alternativas. Uma, criar uma barreira ou gerar uma carga para o movimento que eu quero que aconteça. Como assim, Igor? Se eu tenho um valgo dinâmico, eu quero que esse joelho vá para fora, ele seja abduzido. Não abduzido, mas ele abduza, tá? Então, eu vou colocar uma carga no movimento que eu quero que aconteça. Então, eu quero que aconteça uma abdução do joelho, eu vou colocar carga para que ele seja abduzido, né? Para que fosse a abdução. Quando eu faço isso, eu dou um estímulo sensorial, um estímulo tensional para os músculos que fazem a abdução do joelho, ou que vão auxiliar o joelho a abduzir, né? Ou a abdução do quadril. Enfim, que não tem nenhum abdutor do joelho, apesar de eles atuarem no quadril, eles também fazem uma abdução do joelho. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Então eu vou gerar uma carga para que esse joelho entre em abdução, tá? Se eu faço isso, isso é uma alternativa de eu gerar tensão no movimento que eu quero que aconteça. Se eu faço isso e o movimento corrige, eu tenho uma informação dada aqui. Uma outra alternativa que eu posso utilizar é pegar, por exemplo, um rolo ou uma barreira. Imagina que eu uso muito o rolo de liberação. Ele sempre está comigo, perto, então eu sempre uso ele. E aí eu peço, por exemplo, ao tu fazer um afundo, o joelho dela vai bater lá nesse rolo, né? No caso, está batendo na minha faixa. E aí o que é que eu peço? Evita tocar na faixa. E aí ela vai fazer, muitas vezes não é fácil, ela vai sofrer um pouco porque o joelho quer muito entrar e ela consegue controlar ou não consegue controlar. Isso também me dá uma outra informação. Então as duas formas que eu tenho de corrigir é pedir um movimento e criar barreira para que ele não aconteça, ou jogar uma carga do movimento que eu quero que aconteça, que no caso é que ele faça uma abdução. E aí, uma dica que eu quero dar para vocês é, quando eu crio uma barreira e esse movimento melhora, provavelmente essa pessoa está precisando de consciência de movimento, né? Não tem muitas alterações ali de mobilidade ou de força. Por quê? Se eu só simplesmente pedir para ela criar uma barreira e ela consertou o movimento, ela corrigiu o movimento, ela só está precisando de consciência mesmo. Ela só está precisando ajustar, contrair, relaxar a musculatura, os músculos certos na hora certa. Porém, se mesmo criando uma barreira ela não corrigiu, provavelmente tem uma tensão muscular de alguma outra região ou um músculo que esteja fraco. E aí, ao colocar uma carga, né, em uma determinada musculatura, ou seja, eu estou dando um reforço maior para ela contrair, um reforço maior para ela entrar em ação. E se eu fazer isso, o movimento é corrigido, provavelmente eu preciso sim fortalecer aquela musculatura, ou fortalecer aquela estrutura. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, né, de correção é crie barreiras. Se criou a barreira e o movimento corrigiu, provavelmente ela só precisa de consciência e você vai treinar com aquela consciência, com aquela barreira. E aos poucos ela vai evoluir. Se nem com isso ela melhorou, você vai gerar tensão, você vai criar uma carga no movimento que você quer. No caso, a abdução do joelho. E aí, ao fazer isso, se o movimento corrigiu, é porque você precisa ativar aquela musculatura. Aí você pode sim entrar com exercícios mais isolados, né? Com a cadeira, com a fita a mini band, tá? E você atuar sobre essa musculatura, tá? E vou agora passar alguns exercícios para vocês de quadril, principalmente. O que é que eu quero que vocês entendam antes de eu mostrar esses exercícios? Vocês precisam compreender que eu não posso fazer exercício de qualquer jeito, tá? Não é de qualquer forma que eu corrijo, que eu faço o músculo entrar em ação. Imagina só, eu tenho não é só o glúteo médio que vai estabilizar o meu joelho.
eu tenho um conjunto de músculos que fazem a abdução do quadril, eu tenho um conjunto de músculos que vão atuar sobre essas estruturas. Então não é só olhar para o glúteo médio. O glúteo médio é só mais um. Talvez ele tenha uma grande importância, mas ele é só mais um dentro desse contexto. E aí, imagina assim, se o glúteo médio está em disfunção, se o glúteo médio não está conseguindo entrar no jogo, não está entrando não está participando desse jogo, será que fazer de qualquer jeito vai fazer ele entrar? Então, por exemplo, eu vou colocar a mini band, tá? E vou fazer uma abdução. Se vocês perceberem, eu consigo fazer uma abdução, porém, percebe como o meu tronco está respondendo a esse movimento. Eu estou cheio de compensação, gente. Ó, o que isso está me dizendo? Que eu estou ativando outros músculos dessa cadeia para me ajudar a fazer o movimento. E ao fazer isso, as compensações estão acontecendo. Se eu deixo compensações acontecerem, por exemplo, eu vejo muito meus alunos rodando o pé para fora, isso também é compensação. Então, o aluno ao fazer o movimento, para que eu deixe o músculo entrar no jogo, o músculo que está fora do jogo de um movimento, eu preciso ter perfeição. Eu não posso ter compensações. Se eu tenho compensações, aquele músculo não vai querer entrar no jogo. Pensa comigo, eu tenho 10 músculos atuando em um movimento. Um está fora, só tem 9. E aí ele usa outros, começa a compensar porque aquele 1 está fora. E aí aquele 1 está lá paradinho, tranquilo. E aí eu disse, quero que você entre. Coloco carga, coloco compensação. Aquele glúteo médio, aquele músculo que está lá fora, ele vai ficar parado e vai ficar só esperando você fazer os movimentos sobrecarregados, porque ele não vai entrar para o jogo. Eu preciso convidar ele para o jogo. E aí como é que eu faço isso? Tiro as sobrecargas. Se eu tiro as compensações, o movimento não vai acontecer, então ele vai sentir a necessidade de entrar. E aí é que o glúteo médio vai entrar no jogo, aí é que aquele músculo que está fraco vai entrar no jogo. E aí eu vou, como eu não tenho muito espaço para fazer as abduções aqui, tá? Qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? Eu preciso tirar todas as compensações, então cada passo tem que ir com perfeição, ó. Ó. Pé alinhado, pé para frente, não necessariamente só alinhado ou para frente. Eu escolho, eu quero o pé sempre para fora, tranquilo. Isso é uma alteração que eu quero, mas basicamente eu peço o alinhamento para que o aluno tenha um entendimento do que está acontecendo e ele faz com toda a consciência. Percebe que agora, eu tenho controle do meu corpo, eu não estou deixando as compensações acontecerem, ok? Então vocês precisam ter muita consciência disso. E aí, uma outra forma que a gente pode fazer é isolar o movimento. Então, muitas vezes eu peço um apoio para o meu aluno, ele em pé, e ele vai fazer as abduções. E aí, tenham atenção com o posicionamento desse pé. Não pode estar acontecendo isso. Isso é uma compensação. Os rotadores externos estão ajudando no movimento e estão compensando. O glúteo médio não vai entrar no jogo, né? Muitas vezes, se você ir palpar o músculo e quiser atuar sobre ele, né? Se você abduzir ele, você não sentir a contração, também é um problema. E aí eu vou junto com o meu aluno, eu quero que tu contraia esse músculo, vamos lá. Então é uma coisa bem chata trabalhar com a ativação de um músculo, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui, uma abdução do quadril todo. Então, fechei todo o meu glúteo, eu tô todo alinhado, tudo travado, eu sempre coloco o umbigo nas costas para ativar o transverso e vou fazer o movimento com a maior qualidade possível. Então simplesmente só abrindo a perna, eu estou colocando o máximo de contração. Eu posso usar meu bíceps assim, está sendo usado, ou posso usar ele assim, com o máximo de contração, mantendo. E isso aqui eu estou ativando o máximo de fibras possíveis, estou ativando o mais profundo possível daquela musculatura. Então eu vou convidar todo mundo para atuar, todo mundo para brincar e entrar no jogo do movimento, tá? Então é isso que eu quero fazer. Então eu ativo, fechei meu glúteo, ativei meu transverso, tiro as sobrecargas, né? E mantenho um alinhamento. Então sempre que vocês forem fazer os movimentos, né? Coloquem isso na mente. Prezem pela qualidade do movimento, tá? Prezem pela qualidade do movimento. Então, esse é um movimento
universal aí, né, que todo mundo faz para ativar quadril, para trabalhar sobre o valgo dinâmico. E essa é essa informação que eu queria trazer para vocês. Não adianta fazer de qualquer jeito, tá? Eu vejo na verdade, fazer de qualquer jeito é pior do que não fazer nada. Por quê? Quando você faz de qualquer jeito, deixa as compensações acontecerem, vocês estão fortalecendo os músculos que estão compensando. E aí, ao fazer isso, quando ele for entrar na atividade, vai estar muito mais... os músculos que estavam compensando vão estar muito mais fortes. Então a gente precisa prisar muito pela qualidade. E além de prisar pela qualidade, a gente tem que tirar as compensações, tá? Outra coisa muito importante, eu não consigo ter qualidade, não consigo ter um controle total com carga alta. A carga é inimiga, né? Quanto mais carga, menos qualidade de movimento, menos controle eu tenho, tá? Não estou dizendo que a carga alta é ruim, mas para isso que a gente quer sim, porque eu tenho dois tipos de fibras, eu tenho fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, tem as suas derivações, mas basicamente são fibras do tipo 1 e tipo 2. As fibras do tipo 1 são fibras tônicas, são fibras que estão lá para uma contração mais longa e sustentada. E elas são ativadas com baixa repetição, com muita repetição e baixa carga. E aí são essas fibras que eu quero que se ativem quando eu estou trabalhando na estabilização. Quando eu coloco uma carga alta, eu vou ativar fibras mais tônicas, fibras mais periféricas. E ao fazer isso, eles não vão estabilizar de maneira tão efetiva, né? Então eu não posso, uma pessoa que já é muito forte, que já treina, mas precisa estabilizar de alguma forma, eu preciso reduzir a carga, eu quero que ele se concentre, eu quero que tenha uma contração máxima daquela musculatura de tudo que está acontecendo. Então é isso que eu queria que vocês começassem a colocar na mente, tá? Então, vamos lá, basicamente, o meu quadril, ele está rodado anteriormente, ele está em anteriorização, rodado internamente e aduzido. Então eu preciso inverter esse padrão. Eu preciso criar extensão do quadril, preciso criar uma abdução do quadril, uma rotação externa. E aí, como a gente estava comentando aqui, um dos movimentos é a abdução. Mas não só a abdução, não faz sentido. Por exemplo, eu quero ativar glúteo médio. Glúteo médio faz 6 movimentos no quadril. Ele faz rotação interna e externa, a adução e abdução, flexão e extensão. Só que fibras diferentes. E aí eu preciso trabalhar isso em todos os planos, em todas as direções. Então o que é que eu vou fazer aqui? Por exemplo, se eu quero quebrar esse valgo dinâmico, eu quero ativar as musculaturas tanto em rotação externa, tanto numa abdução, como também numa extensão. Então eu posso colocar alguma carga para trabalhar essa extensão do meu quadril, tá? Aqui seria bom alguém segurando alguma carga para mim para eu trabalhar essa extensão. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu estou trabalhando nesse joelho, tá? E aí o que vocês têm que entender também é que se eu só trabalhar ele fora do chão, é bom isolar os músculos em alguns momentos, tá? Mas se eu só trabalho ele fora do chão, eu não estou de fato trabalhando como o corpo reage. Quer ver uma dica que eu vou trazer aqui para vocês? Um valgo dinâmico só acontece por causa do contato com o solo. Por exemplo, se eu fizer um movimento da minha perna aqui, vocês estão percebendo algum valgo dinâmico? Não. Se você pedir para alguém que tem um valgo dinâmico fazer esse movimento, ou fazer esse movimento sentado, ele não vai cair para dentro. E por que ele cai para dentro em pé? Porque o corpo está reagindo a uma situação, ele está reagindo à gravidade. É assim que ele percebeu essa reação. Então sempre procurem fazer os movimentos, as correções em pé. Se você achar necessidade de precisar isolar, e às vezes eu faço isso também, de isolar o músculo, então eu deito para ele ter mais atenção naquela musculatura. Depois que eu faço isso, eu automaticamente já faço um outro exercício em pé. Sempre para que aquela transferência seja maior. Então, se ele conseguiu, deitado lá no chão, conseguiu transferir, ativar aquela musculatura, opa, vamos subir agora e vamos transferir isso aqui para em pé.
E aí eu começo a movimentar ele em várias direções e em vários planos de movimento, tá? Então era isso que eu quero que vocês entendam. Por isso é que não adianta colocar um cara no cadeira abdutora, porque tu vai ativar um músculo para aquela situação. Ele está ficando forte para um momento que ele está sentado. Ele não está atuando sobre a reação que o corpo gera à gravidade e ao solo, tá? Por isso, se eu quiser corrigir algo, quiser corrigir algum padrão, eu preciso corrigi-lo no terreno que aquele corpo está utilizando, tá? E sempre em contato com o solo. E aí vocês viram, talvez no meu history, não sei se ainda está disponível, acredito que esteja pela hora. Mas enfim, eu fiz alguns exercícios para ativar em diferentes direções e depois eu comecei a alternar outra perna para estabilizar esse meu joelho. Porque eu deixei o contato com o solo e agora eu quero que ele reaja a diferentes cargas que estão acontecendo nele com o solo, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Então a gente falou de quadril, que ele está rodado internamente, anteriorizado e aduzido. Então a gente precisa inverter esses padrões. Posso também colocar um elástico, uma carga no meu pé e fazer o movimento já contrário, no plano tridimensional, ó. Deixa eu segurar aqui, vou segurar com a mão. Ó, eu posso usar aqui, ó, rotação externa, abdução e extensão. Com controle, claro, ó, peço para o meu aluno focar na qualidade, ativar glúteo, tudo ativado, e ele fazendo o movimento. Tá? Como é que eu posso fazer isso, Igor? Com o pé em contato com o solo. Tá? Boa pergunta. Então, ó, eu posso pedir para o meu corpo, eu não preciso necessariamente só fazer o movimento, mas o meu corpo reagir a esse movimento. Então, se eu faço, por exemplo, um movimento de rodar, ou melhor, de rodar para lá, percebam que o meu quadril rodou externamente, né? Desculpa. Bom, se eu faço esse movimento, o meu quadril está rodando externamente, está fazendo uma extensão e uma abdução, né? Ó, ele está reagindo ao meu movimento de rodar o tronco. E aí, se agora, que é o movimento que eu quero que ele seja ativado, e se agora eu boto uma carga nele, que pode ser, para esse movimento especificamente, pode ser a mini band, eu começo a trabalhar essa musculatura que faz a rotação externa, a abdução e a extensão. Então, ó, tá tudo ativado. Eu estou fazendo o meu pé, que faz cair o valgo dinâmico, a reagir, a ativar a musculatura que faz o movimento oposto. Estou ensinando ele a reagir. O que é que eu estou fazendo? Ó, porque eu estou dizendo que meu quadril está fazendo uma rotação externa. O que é rodar internamente? É quando eu aproximo, né, o meu fêmur, ele se aproxima, a cabeça do fêmur se aproxima, a cabeça do fêmur vai para trás, né, para posterior. Se eu rodo externamente, se eu rodo internamente, ela vai para dentro. Se eu rodo externamente, ela vai para fora. Quando eu faço isso, ela roda para fora. Então, automaticamente, o meu quadril está entrando numa rotação externa, tá? Só para vocês entenderem como ele reage. Então, isso é uma correção que eu posso utilizar para o meu quadril. Ok, falamos de quadril, vamos avançar para o pé agora. No pé, comentei com vocês que o pé está em eversão. Eu preciso inverter esse movimento. E aí, quais são os movimentos que a gente pode atuar na eversão do pé? Ó, se eu faço a eversão, aqui no caso, é no plano frontal. Se eu faço um ajuste para cá, o meu pé piora a eversão, ele fica mais valgo. Agora, se eu faço um movimento cruzado, opa, ele faz uma inversão. Então, esse é o movimento que eu quero que ele seja invertido, né? Então, esse movimento aqui, ó, de reação em cadeia, vai gerar uma inversão do meu pé. E eu gosto sempre de combinar tudo, eu quero que todo mundo entre na reação, né? Então, é uma cadeia lateral, não é só os músculos do quadril ou os músculos do pé. Posso atuar sobre o pé de maneira isolada, trabalhar, né? E posso também colocar tudo em cadeia, reagindo junto. E aí, como é que eu posso colocar carga nessa inversão?
Vou usar mais uma vez a mini band. Não, a mini band não dá para ser usada. Tem que ser o elástico. E eu vou forçar essa inversão, né? Essa carga tem que ser lateral. Pode ser a mini band, mas alguém tem que estar segurando ali do lado. E aí eu seguro e faço o meu pé resistir a essa inversão. Então eu vou trabalhar também com essa movimentação agora com carga. Um outro ajuste que pode fazer um outro movimento seria, por exemplo, ó, se eu rodo para fora, eu estou piorando a inversão do pé. Se eu rodo agora para lá, eu gero uma inversão do pé. Ele está indo para dentro. E aí, esse é o melhor movimento, por exemplo, se a gente estiver pensando em pé, porque ele entra em uma inversão e uma abdução, tá? Então, esse seria o melhor movimento se a gente está pensando em pé. E aí, posso colocar carga para ele também, tá? Então, outras coisas que eu faço, por exemplo, para corrigir pé, são a pranchazinha de treinar pé, que eu acabei não trazendo. E aí, outras coisas que a gente pode evoluir para o pé. Melhora do arco plantar, né? Se o arco plantar está desabado, se eu trago esse arco plantar, seria ideal. Então, trabalhar o arco plantar com um tecido no chão, né? Trabalhar o arco plantar. Consciência dos dedos, se a pessoa consegue só levantar o hálux ou só levantar os dedos, tá? Isso também ajuda. Então, começar a trabalhar e a fortalecer o pé, né? São condições que eu uso também de trabalho para o pé e para trabalhar sobre valgo dinâmico. E aí, gente, antes da gente fechar, eu vou falar os principais erros que as pessoas cometem com o valgo dinâmico e qual seria o protocolo que eu utilizaria para a gente trabalhar nessa correção, tá? Os principais erros que eu coloco aqui seria o primeiro, achar que sempre é o fortalecimento, sempre é uma fraqueza muscular e eu preciso fortalecer. E eu expliquei para vocês que não, né? Que muitas vezes pode ser uma tensão visceral ou uma alteração da raiz nervosa que não está deixando o músculo entrar em ação e ele não está precisando ser fortalecido, ele está precisando de informação, né? E aí, jogar mais carga não vai fazer ele entrar em ação, eu preciso ir lá na raiz nervosa. Fortalecer de qualquer jeito, permitir as compensações acontecerem. Isso não vai fazer o músculo entrar no jogo, não vai fazer ele entrar no padrão, naquele padrão de movimento, naquela cadeia de músculos, tá? Usar máquinas, né? Colocar fora do contexto natural, fora da reação com o solo, fazer cadeira abdutora, fazer cadeira extensora, não vai fazer essa musculatura voltar para o jogo. Isolar a musculatura, que eu mostrei para vocês, a gente usar a mini band e ir para o chão e não transferir isso para o funcional, também seria, sei lá, talvez o quarto erro, né, dos que eu comentei com vocês aqui. Então, não cometa esses erros a fazer valgo, a tentar corrigir um valgo dinâmico, tá? E aí, qual seria o protocolo e qual é o protocolo que eu utilizo para fazer o atendimento, para fazer essas correções? O primeiro, antes de tudo, identificar o sistema que está em disfunção. Dentro dos sistemas possíveis que podem atuar, são eles o sistema postural, uma diminuição, uma alteração da entrada do captor podal, vai buscar gerar um ajuste de um pé mais valgo, talvez, né? Uma alteração do sistema visceral pode fixar, sei lá, da bexiga, do intestino, pode fixar o meu quadril, o meu ilíaco rodado internamente e anteriorizado e gerar um valgo dinâmico. E aí, eu posso fortalecer o que for, que se eu não libero essas estruturas, o meu joelho não vai voltar à sua função natural. Identificar a origem de onde está vindo, se é mais do pé, se é mais do quadril, e eu mostrei um teste aqui para vocês, que a gente faz com deslizamento, foi um teste que eu criei. E aí, a dica que eu dei, quando a gente for fazer a correção, você pode criar uma barreira, ou facilitar, criar uma barreira, ou criar tensão no movimento que você quer que aconteça. Então, se ele melhora com a carga, é porque eu preciso ativar aquela musculatura. Se ele melhora com a barreira, eu preciso criar mais consciência de movimento, tá? Teste os músculos,
Existem testagens que a gente pode ter, alguns testes que são simples, a gente pode testar se aquele músculo está de fato fraco ou não, tá? E aí vocês vão começar a entender onde precisa liberar, onde precisa fortalecer e fazer tudo com consciência e qualidade de movimento. E sempre utilize os movimentos funcionais, utilize o próprio agachamento, utilize o afundo para trazer esse movimento de volta. E eu vou, só para finalizar, a nível de movimento. Por exemplo, se ao fazer um afundo eu tenho um valgo dinâmico, eu posso usar a reação do meu corpo para corrigir isso. E aí, o que é que vai fazer, por exemplo, esse joelho ir para fora? Rodar para dentro ou rodar para fora? Percebe que toda vez que eu rodo para fora, o meu joelho também vai, ele acompanha o movimento. Então eu posso pedir para o meu aluno, toda vez que afundar, rodar para fora. E aí, se eu vou fazendo isso com carga, com consciência, eu começo a criar tensão, a criar tensão nessas estruturas que estão jogando esse joelho para fora. E aí, fazer isso com muita consciência. Muitas vezes eu simplesmente peço para ele fazer, ou peço para ele fazer de forma intuitiva. Então, intencional. Joga e agora joga só o joelho para fora. Isso, com muita consciência, com muita carga. Não é simplesmente só chegar e fazer o movimento, gente. Eu preciso criar consciência e intenção do que está acontecendo. Então é tudo com baixa carga e com muita consciência. Se ativa, desceu, mantém. Isso, roda, coloca a carga. Controla, não quero que o tronco gire. Isso, só o joelho, volta. Se vocês tentarem fazer isso em casa, vai ser, vocês vão ver o quão difícil é, tá? Então, pode fazer isso com o afundo, posso fazer com as rotações, posso fazer com agachamento. Então, ao agachar, se eu faço um valgo, quais as correções que eu posso colocar aqui? Por exemplo, eu posso pedir para um aluno fazer uma inclinação. Se vocês perceberem, quando eu inclino para um lado, eu tenho um joelho automaticamente já cai para valgo. E aí eu posso pedir para ele agachar, ó, e inclinar. E aí esse joelho vai cair para varo, desculpa. Ou posso, ao agachar, pedir para ele rodar. Esse joelho já foi jogado para fora. Se eu quero desativar ele, eu posso tirar ele do chão, ele fica desativado. Ou posso pedir para ele ter controle. Ó, quando tu agachar, tu vai rodar para lá. Esse joelho vai querer ir junto, não deixa ele ir. Mantém. Isso, toda essa musculatura vai estar trabalhando de forma ativa para não permitir aquele movimento acontecer. Tá? Então é isso. Eram essas dicas que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente ter uma outra visão do valgo dinâmico, não simplesmente só colocar na cadeira abdutora, liberar, alongar adutores e de fato fazer só mini bend, fazer sabendo o que está acontecendo ali, tá? Espero que vocês tenham gostado, uma boa tarde para todos, qualquer coisa estamos aqui. Valeu, um abraço!